Qual que é o tipo de esporte que a criança pode praticar desde o nascimento? Esporte entre aspas, tá? É a natação, né? Não é que a criança é um bebê vai nadar, não é isso. Ela vai ter esse contato com a água, né? De acordo com muitos professores estudam esse desenvolvimento da criança. A gente tem que lembrar que a gente ficou 9 meses dentro do útero, foi envolvido pelo líquido amniótico. E se a gente for ver, a água o que é? Significa vida. E 70% do corpo é água, 70% do planeta é água. A gente precisa da água para viver. Nesse 9º episódio do podcast Você Tem Sede de Quê? Você vai conferir entrevista com o Dr. Wagner Tatsuya, pediatra antroposófico, que vai falar sobre a antroposofia, o desenvolvimento infantil e a importância da natação na vida do ser humano. Mergulhe com a gente! Olá, Aquadictos! Hoje estou aqui com Wagner Tatsuya, pediatra antroposófico. Ele participou de um módulo do nosso curso de bebês, meu e da Sandra, e também foi colaborador com um capítulo do livro Respiração, da Cacilda Velasco. O Wagner é um pediatra antroposófico que ele abraçou a natação infantil e ele relaciona muito a questão da antroposofia com a natação. E, bom, hoje eu queria que o Wagner compartilhasse um pouquinho da história dele com a antroposofia, com a água e todos esses benefícios que pode trazer no desenvolvimento do ser humano. Olá, obrigado pelo convite, Tassiana. Na verdade, eu vou explicar um pouquinho como é que eu entrei para a antroposofia, né? Eu sou formado desde 1995 pela PUC de São Paulo. Fiz 2 anos de residência de pediatria básica, mais 1 ano de UTI pediátrica, e em 99 eu comecei a clinicar. Clinicava inicialmente numa clínica particular e ao decorrer da minha profissão eu vi que as crianças tomavam muito remédio. E às vezes a mesma doença tinha que repetir todos os remédios porque ela já tinha tomado todos e não estava adiantando. E isso me incomodava muito. E eu falei assim, nossa, acho que medicina não é só isso. Foi aí que entra a antroposofia. Através do medicamento, eu tratava de uma gastrite já há 1 ano e meio na época e não resolvia. E aí, conversando com o meu amigo, que eu falo que é o meu mentor, Dr. Marcos, ele já estava na antroposofia e falou assim, toma esses 3 remédios, faz essa dieta. E não acreditava nada em remédios naturais. E aí que vem a coisa mágica, eu comecei a tomar os remédios e em 15 dias a coisa mudou. Eu falei, nossa, tem caroço nesse ângulo. Aí eu vou fazer antroposofia e comecei a fazer o 8º curso, né, o curso básico. Antigamente eram feitos em 4 anos, né, era de 2004 a 2008. E foi aí que realmente eu encontrei o meu verdadeiro caminho. E a antroposofia é algo fundado por Rudolf Steiner, né? E a medicina antroposófica é um ramo da antroposofia e ela veio trazer uma ampliação de conhecimentos em relação às ciências que se apresentam hoje em dia. Então ela amplia esse nosso conhecimento. Então fui através de ler os livros, estudar, das aulas, eu vi que muita coisa que eu via na criança eu não enxergava. Eu escutava e não via. Por isso que eu falo que amplia. E aí isso tem um significado muito importante para o pediatra que tem esse conhecimento, para orientar e ensinar aos pais as idades que as crianças estão passando, se aquilo é natural ou não, né? Quando eu fazia, antes da antroposofia, fazia a medicina comum, tradicional, na fase da birra, as crianças elas desciam a ladeira, elas não tinham apetite. E eu dava o abridor de apetite para elas, sabe? De forma alopática. E a coisa funcionava muito bem 2, 3 dias, Tassiana. Depois não tinha mais efeito. A criança retornava a não ter apetite. Era muito engraçado isso, né? E aí, com a antroposofia, eu via que naquela fase a criança é extremamente normal não ter apetite. Né? A fase que a gente fala da birra, que é a fase da conscientização do meu eu. E eu falo que é o primeiro conflito materno-infantil.
E quais são as duas maiores queixas da mãe nessa fase? É o comportamento, né? Por isso que hoje rotulam terrible twos, né? E a outra coisa é que a criança começa a selecionar muitos alimentos, né? Por isso que faz uma queda, né, do apetite, a criança só come o que ela quer. E nessa fase é muito importante, por mais que muitos pais ainda receiem de fazer isso, é falar o não. Porque a criança nessa fase, ela precisa também do limite, não só o limite físico para ela não correr riscos, né? Mas também o limite de alma. Você pode ou não pode. Então a criança precisa do não. Rudolf Steiner fala que não existe ato mais amoroso dos pais do que falar o não. E esse não vai muito de acordo com a educação cultural que cada um teve, né? Por exemplo, a cultura oriental, a educação é muito mais rígida. Sim. Então, o não é dito com muito mais intensidade, né? E muito mais, assim, as crianças orientais são muito mais retidas, né? Muito mais contidas, por causa desse não muito mais enfático. Enquanto que outras culturas, né, existe uma liberdade um pouco maior. Por isso que a educação que eu falo cultural depende muito de onde você vem. Então não existe uma fórmula mágica, mas um não tem que ser dado, tem que ser dito, tem que ser feito, né? Essa é a idade que eu mais trabalho dentro da natação. E é uma idade que, por incrível que pareça, eu gosto muito. Porque entender esse teste de limite das crianças, mas também entendendo que se ele não entender esses limites físicos, né, e álmicos, de alma, ou anímicos, né? Anímico, essa era a palavra que eu queria. Se a gente não entende que dentro do desenvolvimento da criança, ela precisa ter contato com esse não, entender restrições para que depois porque é basicamente uma preparação para a vida em sociedade. Exatamente. Né? Você saber o que você pode ou não fazer, e hoje em dia é muito discutido a questão tanto do protecionismo ou da educação positiva, que muitas vezes é mal interpretada com a questão de não pode falar não. Sim. Né? Então, eu queria só que você falasse um pouquinho melhor dessa questão do não poder falar não, porque, bom, você já falou que o não é amor, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Eu acho assim, os pais, eles têm que, quando você fala um não, quando você proíbe algo, né? Você está ajudando o seu filho a se frustrar. Nem tudo na vida, para nós adultos, não é mil maravilhas. Por exemplo, eu quero ter uma Ferrari. Eu não tenho condição de ter uma Ferrari. Eu vou me frustrar por causa disso? Ou vou batalhar para ter essa Ferrari? Eu estou dando um exemplo até bem banal, mas assim, quando o seu filho lá na frente, quando for um adulto, a vida vai causar certas frustrações, né? E você está preparando esse terreno para que o seu filho, se cair, ele levante, sacude a poeira e sai andando, entendeu? Então, esse é o sentido. E o ser humano aprende através de desafios, né? Não vamos falar de problemas, aprende através dos desafios, né, que trazem essas frustrações, e através dessas frustrações que ocorre uma aprendizagem ou uma maturação do indivíduo como um todo, né? Hoje a gente aborda a questão mais infantil, mas isso daí é uma preparação para o adulto do futuro. Eu acho assim que a gente nós só nos desenvolvemos, se a gente ficar só numa zona de conforto, a gente não evolui. A gente só evolui quando a gente está numa zona de desconforto, né? Então, quando lá no congresso, né, eu falo que a dor é muito importante, né? Por exemplo, para estudar é dolorido, né? Eu lembro na época de faculdade que meus amigos estavam todos na praia e eu no final de semana era dolorido ficar estudando e tal, tudo. Existia um sacrifício, mas por um objetivo, uma meta que eu almejo, né? Então, quando o pai faz esse limite, proíbe determinadas coisas dentro das condições normais de temperatura e pressão, né? Isso tem o objetivo de formação de um adulto. A criança está se formando para que ele se torne um adulto lá na frente, essa é a nossa meta,
que essa criança, como adulto, atue no mundo de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito calorosa. E essa bagagem que esse adulto está trazendo para o mundo é o que ela trouxe da vida da infância, né? A educação dos pais. A gente começou a abordar alguns temas um pouquinho mais específicos, mas quero voltar um pouquinho lá na questão de definir a antroposofia. Para uma pessoa que não conhece ou não sabe exatamente quais são os princípios básicos da antroposofia, eu queria que você definisse de que forma ocorre tanto essa análise, né, do que a criança está sentindo, do que ela está vivendo, o sistema familiar dela, que eu sei que no fim envolve, é uma análise muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Como eu disse, a antroposofia, ela é uma coisa... Antroposofia quer dizer sabedoria do homem, né? Foi fundada por Rudolf Steiner. Rudolf Steiner era um clarividente, um austríaco que nasceu em 1861 e faleceu em 1925. Ele escreveu sobre várias áreas, como eu disse anteriormente. A medicina antroposófica é um ramo, né, um setor da antroposofia, e ela amplia esse nosso conhecimento. Amplia esse nosso conhecimento de uma forma muito, muito mais eficaz e muito gratificante. Então, não é só a criança, por exemplo, os 3 primeiros anos, né, que a gente vê o andar, falar e pensar. O que significa esse andar? O que significa esse falar? O que significa pensar? O que acontece, de repente, se adiantar essas fases, né? E também importa, assim, como é que essa criança veio para o mundo? Porque se a gente ficar pensando na ciência da medicina interna, a gente só vê a substância. Então, a gente só trata o sintomático, né? Estou com uma dor, tomo um analgésico, né? Estou com uma infecção, tomo um antibiótico. Mas a antroposofia não é só o remédio em si, mas todo um entorno, por exemplo, no meu área, que é a pediatria, em todo o entorno dessa criança. Como é que essa criança veio para o mundo? Como é que ela foi concebida? Como é que é o lar? Qual a idade dos pais? Né? Qual a dinâmica desse ninho? Né? O pai trabalha, a mãe não trabalha, né? Como é que são esses avós? Se essa criança tem mais irmãos? Se essa criança faz muita atividade ou pouca atividade? Se a criança fica só no computador, fica só no meio eletrônico, a criança brinca. Isso a gente vai orientar as mães, né? Porque você precisa se movimentar, precisa de espaço para brincar, né? E hoje em dia, Tassiana, a gente está vendo que existe uma coisa, por causa do medo, né, que a gente vai falar logo, e também do poder aquisitivo, as crianças estão ficando muito mais vivendo em apartamentos, né? E os casais estão tendo muito mais filhos únicos, né? Por causa do poder econômico, né? Então a gente tem que também auxiliar nesse processo, não só ficar criticando, mas também abarcar essa família para que ela possa fazer o melhor para essa criança, né? Não só ficar só no remédio em si, mas ajudar nesse processo e orientar os pais de acordo com a idade da criança. Isso eu só vejo na antroposofia, né? Por exemplo, que é a idade da birra, como a mãe e o pai devem agir. Né? Na idade dos 7 anos, dos 9 anos, tem algumas idades críticas, né? 12, 17 anos, né? Algumas idades críticas no desenvolvimento dessa criança e desse ser adolescente e adulto que a gente tem que orientar os pais, né? Então, assim, isso é normal, isso não é normal, né? Então, nesse tipo de abordagem, que a antroposofia é uma ferramenta importantíssima, é muito tranquilizante para a gente passar para os pais esse conhecimento que a gente tem para tranquilizar eles, porque assim, as crianças só vão ter segurança se os pais estão seguros. Se os pais estão seguros, essa segurança acaba passando para as crianças. Não sei se deve ficar um pouco claro. A antroposofia não fala só do corpo, não, mas desse estado de alma e espírito. Certo? Exatamente. É que às vezes a gente fala em espírito, mas a gente fala do individual, né? Porque se fala espírito, tem muitas pessoas que já fazem um link com uma religião, e a antroposofia não é uma religião, né? Então, assim, se a gente for ver o físico, somos todos iguais. Se a gente pegar as nossas
os nossos carbônios, hidrogênios, oxigênios, nitrogênios, zinco, todas as nossas constituições atômicas e moleculares somos todos iguais. Mas por que um é diferente tanto um do outro? Porque cada um tem sua história de vida e cada um tem sua individualidade que impregna nesse corpo físico aqui. Por isso que a antroposofia, a gente estava conversando que a antroposofia é um atendimento o quê? Individual. Né? Muito terapeuta vai ter um olhar muito individualizado daquele paciente. Não é protocolar, né? Então, assim, aquele paciente está passando por isso, porque está numa idade assim, assim, assado, eu acho que ele precisa disso, fazer isso, assim, orientar esse paciente. E é muito individual, né? É nesse sentido. Você comentou desse atendimento personalizado, né, desse atendimento individual, e no Chile eu trabalhei com muito personal, principalmente nessa fase de 1 ano, 2 anos, até os 4 anos. Essa primeira adaptação na água. Então, da gente conseguir relacionar essa antroposofia, né, esse desenvolvimento do ser humano dentro da água. Sim. Mas eu também, até para você entender um pouco o meu trabalho, eu sempre acreditei muito que o atendimento individual a gente consegue trabalhar justamente em pontos específicos de cada ser humano. Sim. E toda a questão de socialização tal, é uma criança que já está numa escolinha, né? Então na água eu gostava de trabalhar não só a questão de desenvolvimento e de habilidades, mas também uma forma de, entre aspas, cura e tratamento. Eu sempre gostei de analisar essa questão de como a criança dormiu, né? Como tem sido os dias dela, porque a mãe sempre compartilhava, hoje ela dormiu pouco, hoje ela teve pesadelo. E foi aí que eu comecei a entender, aprofundar um pouquinho mais essa questão da importância do tratamento individualizado como uma forma de terapia. Eu vejo assim, que eu acho que o trabalho individual, você tem muito mais tempo com o paciente e você tem muito mais histórico, né? Um pouco mais de intimidade para você lidar com essa criança, com essa mãe que está, né, 1 ou 2 anos que você estava na piscina. Então você tem uma sensibilidade maior para direcionar a sua aula, o que é necessário, o que é necessário, o que não é necessário, o que é necessário. Então assim, como eu vejo na antroposofia também, eu vou fazer um parênteses, né? Por exemplo, eu tenho uma mãe jovem, de 20 e poucos anos, é um tipo de coisa que eu vou falar para ela fazer com a criança. Se eu tenho uma mãe com uma idade um pouquinho maior, às vezes tem mãe que vai ter filhos, hoje em dia é muito comum, perto dos 50 anos. Então, outro tipo de abordagem que eu vou dar para essa mãe, se eu pegar a mesma abordagem, né, de 20 e poucos anos para uma de 40 e 50 anos, a coisa não funciona. Então, essa sensibilidade que você tem de pegar uma determinada paciente, que é individualizar o personal que você fala, e de ter esse tipo de olhar, de sentir, de tirar o histórico, né, a anamnese daquele seu aluno, como foi o dia anterior e como ele está agora, é muito mais, no meu olhar, produtivo essa aula que você vai dar do que você chegar, ela está assim, você dá aula porque ela tem que fazer determinada coisa e você não tiver essa sensibilidade, talvez seja até meio não produtiva essa aula, sabe? Então, é o que eu sempre falo para os professores de natação infantil. Tenta ver quando o seu aluno, se de repente ele faz muitas atividades extracurriculares. Por isso que eu fico falando, assim, eu sempre falo para esses professores de natação infantil, que tem muita criança que faz tanta atividade e não brinca. E está aí uma chave de ouro, porque eu sei que na aula de natação existe um engajamento, uma coisa muito importante, que é lógico, que a parte lúdica, com uma função muito específica da pedagogia, mas se esse brincar lúdico for o único momento que a criança estiver brincando realmente, poxa, sua aula vai ser fantástica, né? Mas tem que ter essa sensibilidade, você tem que estar aberto, né? A gente fala de coração aberto, mente aberta,
para sentir isso. Então, por isso que eu acho, nesse sentido, que às vezes a gente fala que o olhar da medicina antroposófica é individual, não é protocolar, né? Então, isso vai da experiência e da vivência de cada um, terapeuta, médico ou professor, entendeu? Então, isso é muito válido. E a antroposofia, ela visa muito essa exploração, né, da criança, do indivíduo dentro do meio, né, do ambiente que ela está vivendo. Assim, eu não digo mais exploração, mas assim, você dar o foco para essa criança e ver o entorno dessa criança. Né? Fazer uma análise do entorno dessa criança, como essa criança vai desenvolver. Né? E, por exemplo, uma perguntinha, eu faço um comparativo, uma perguntinha que eu faço assim, como essa mãe recebeu a notícia que estava grávida? Isso vai me nortear um pouquinho a consulta. Né? Eu queria muito, estava planejando, eu fiquei com muito medo, ou em alguns casos eu quase tirei. É um norte e uma atenção maior que eu vou ter para esse paciente. Então é muito individual, é um olhar muito de ser humano para ser humano, não um ser humano para um grupo. Né? Imagina eu atender 10 casais aqui dentro, não ia funcionar, isso nas devidas proporções. Né? Eu acho que essa questão individualizada faz com que, por exemplo, não existe um padrão. Né? A mãe que, sei lá, desejava muito o filho, ou a mãe que quase abortou o filho vai ser assim. Eu acho que é toda uma história de vida para conseguir relacionar com algum, né? Porque senão, é o que eu falo, senão você coloca no protocolo. E é lógico que o protocolo, para algum tipo de situações, é extremamente necessário, né? Mas para outros tipos de situações, eu acho que não é válido. Então, esse olhar do terapeuta, vendo sua criança, sua família, vai muito da sensibilidade, da experiência, do conhecimento técnico, científico também, isso é válido, mas vai muito da experiência e da sensibilidade do terapeuta. O terapeuta, eu digo médico, fisioterapeuta, qualquer profissional da saúde, no lidar com o ser humano. Eu comecei na natação porque eu tive muitos problemas respiratórios de bebê. E quando eu estou um pouco mais congestionada, né, quando minha imunidade baixa, principalmente no Chile, né, que o inverno era bem rigoroso, eu entrava na banheira, água quentinha, jogava uns chás de camomila lá dentro e fazia essa inalação. A medicina antroposófica se baseia muito nas plantas e eu tô resgatando algumas vivências minhas, né, para entender que muita da cura ou de processos que a gente possa ingerir menos medicamentos, né, os alopáticos, e mais natureza, é o que faz também a gente conseguir equilibrar esse corpo quando você fala, né, tanto da questão mais consciente até a questão mais inconsciente. E eu queria que você abordasse um pouquinho sobre essa medicina antroposófica. Ela é mais natural e não necessariamente só das plantas, mas também tem outros processos terapêuticos envolvidos nela. A medicina antroposófica, ela não fica só no remédio, né? Se a gente for ver na medicina interna, é só o né? O antibiótico, o anti-inflamatório, tudo é o é tudo para o físico. Mas se a gente for ver, muitas doenças, elas estão no físico, mas vêm de outras partes, principalmente da alma, né? Se a gente for ver hoje em dia muitos hipertensos com colesterol alto, triglicéridos altos, essas coisas todas, a gente orientar esse adulto, vamos fazer uma atividade física, né? Vamos aprender a fazer alguma terapia para você poder relaxar, trabalhar menos, comer certinho nos horários, melhorar a sua alimentação, você começa a diminuir essas doenças, né? A intensidade dessas doenças, e não precisa tanto só do remédio. Na criança, a gente também usa os medicamentos baseados nas plantas, né? De acordo com o estudo antroposófico, em metais também, através das suas diluições. A gente usa até algumas partes, mas assim, diluída, dinamizada, de animais também, né? No uso da medicação antroposófica. Mas não é só o medicamento antroposófico, mas o
O médico antroposófico, ele estuda o quê? A idade daquele paciente, a dinâmica da família, como é que estado, dependendo da idade, como é que está o ao redor desse paciente, né? Da criança, a família, do adulto inserido na sociedade, né? E não é, da antroposofia que eu te falei, não é só o remédio em si. O remédio é um dos pilares, mas a gente tem outras terapias, né? Por exemplo, a euritmia, tem a musicoterapia, tem a massagem, né? Tem o trabalho biográfico. Então, tem outras terapias que também ajudam esse ser humano no contexto onde ele está para ajudar nesse processo de vida para poder superá-lo. Então, assim, não é igualzinho à medicina interna, que é estou com alguma coisa, então vou tomar um anti para melhorar. Né? A melhora pode ser momentânea, mas o processo está lá ainda. Então, isso que precisa ser resolvido. É nesse sentido. E eu posso interpretar, então, que essa tomada de consciência de determinada... Né, se a criança está doente, com sintomas característicos de alguma coisa mais específica, não quero dar muito exemplo para a gente também não encaixar dentro de padrões, assim, né, muito estereotipados. Mas a criança tem um comportamento X. Essa tomada de consciência da mãe, né, ou dos pais, do responsável ali, dentro daquela visão relacionada ao órgão ou aos sintomas que essa criança está sentindo, essa tomada de consciência já pode também ser um processo de cura? Sim, sim. A gente, às vezes, quando a criança está doente, a gente sempre, eu pelo menos tenho esse cuidado, né? De ver a idade da mãe, que principalmente a criança até os 7 anos, né? O Steiner fala que toda manifestação física, né? É algo de uma manifestação de alma, principalmente da mãe. Então, vem que contexto está essa mãe, né? Para poder ajudar a criança, senão a gente só fica entupindo a criança de remédio. Também é ajudar essa mãe nesse processo, sabe? Com que idade, se de repente ela está bem no emprego, ou brigou com o marido, está em processo de separação, tudo contextualizado. Não é só a criança em si, mas o olhar global. E ajudar a mãe, ou o pai, ou o responsável dessa criança no lidar, né, desse ser, né? É nesse sentido que a antroposofia vê o global, não é só o remédio em si, não é só o protocolo em si. Por isso que eu acho que a medicina antroposófica ela é muito ampla, muito individual. É um ser humano naquele momento, e ele é único, né? E esse encontro entre terapeuta e paciente também eu digo que é uma coisa muito, muito mágica, eu até falo que é um encontro marcado num plano lá de cima, então tem que ser respeitado nesse sentido, sabe? E tem algumas características, tem algumas coisas que a gente já pode definir, né? Até os 7 anos a criança tem determinadas características. Eu sei que a antroposofia fala um pouquinho de a cada 7 anos. Sim. Ter um processo de maturação, a gente pode dizer assim, ou uma mudança de... Na verdade, a cada 7 anos existe uma mudança, né? Um amadurecimento, né? Do 0 até os 7 anos. Lógico que o desenvolvimento do corpo físico, ele é marcado, né? Você vê, a criança nasce com 3 quilos e 50 centímetros. No final de ano está com 9 quilos, triplica o peso e está 75 centímetros em média. Então, existe um desenvolvimento desse físico, mas existem outros dentro do nosso olhar da antroposofia que, como essa criança está desenvolvendo, além do físico. E a cada 7 anos, né, a cada setênio, né, existe uma certa mudança, existe um certo amadurecimento desse ser humano. Então, você também tem que obedecer isso. Por isso que a gente olha através dos setênios, não só a criança em si, mas também os pais. Para a gente poder... É muito diferente, como a gente estava conversando, eu lidar com uma mãe de 20 e poucos anos com uma mãe de 40 e poucos anos. A tônica da consulta é completamente diferente, senão a coisa não funciona. Entendeu? Então, isso é um respeito também, né, em relação. E sempre, sempre ajudar a mãe nesse processo. E como que é essa relação do desenvolvimento do ser humano dentro da água? Eu acho assim, eu estava pensando muito esses dias, né? Qual que é o tipo de esporte que a criança pode praticar desde o nascimento?
esporte entre aspas, tá? É a natação, né? Não é que a criança é um bebê vai nadar, não é isso. Ela vai ter esse contato com a água, né? De acordo com muita gente muitos professores estudam esse desenvolvimento da criança, a gente tem que lembrar que a gente ficou 9 meses dentro do útero, o meio foi envolvido pelo líquido amniótico, e se a gente for ver a água, o que é? Significa vida, né? Você vê no Nordeste, vou fazer um parênteses, uma comparação, você vê no Nordeste, a caatinga, as plantas são secas, quando está em seca, as plantas estão murchas, pode ver outono, né? E primavera, não tanto a primavera, mas o outono, se você passar pelas ruas de São Paulo, a vegetação já está um verde clarinho, um marrom, e você vê, chega no verão, começa a chover, parece que fica aquele verde, né? Então, a água significa a vida, né? Nesse sentido. Você pega uma criança que está desidratada, no meu campo médico você hidrata, ela parece que renasce, né? E 70% do corpo é água, exatamente. 70% do planeta é água. A gente precisa da água para viver. Então, e nesse mundo tão corrido, quando você tem um contato muito maior da criança, né, com a mãe junto com o professor dentro de uma piscina, eu acho que aumenta muito esse contato materno-infantil, uma coisa mais direcionada e assim. Lógico que com o decorrer dessas aulas, a criança ficando maior, aprendendo a nadar, né, ela vai desenvolver os sistemas, né, os 3 sistemas que a gente fala, né, de uma forma, no meu olhar e no meu estudo, de uma forma muito mais equilibrada, não só na piscina, e digo arriscar também essa vivência como adulto, atuando no mundo. Tá? A gente estava conversando também que assim, na infância não, na adolescência eu aprendi a nadar, mas isso ficou lá atrás, aí depois vem estudar e tal, tudo, eu voltei a nadar o ano passado, né? E para mim junto agora com a antroposofia, foi uma coisa muito fantástica, porque assim, a aula de natação para mim foi uma viagem. Porque se você for ver, aqui a gente pensa, né? Fica pensando. Aqui é muito consciente, né? E essa parte, a parte do coração e os pulmões, a gente tem uma certa consciência, né? E a gente sabe que a gente está respirando, a gente coloca a mão, né? Embaixo da água a gente entra em apneia e tal, tudo, né? Mas a gente não fala assim, para de bater coração. Ele não para de bater, então a gente tem uma semi-consciência. E a parte, quando a gente anda, quando a gente faz a digestão dos alimentos, é totalmente inconsciente. E o sistema respiratório está no meio dos dois, né? De uma parte consciente com a inconsciente. E quando você nada, né? Quando você tem que fazer um movimento de um braço, de uma perna, que você tem que prestar atenção nesse movimento. E você tem que prestar atenção aonde? Na sua respiração também. Então você começa a prestar atenção em partes que no dia a dia você não presta. Na sua respiração, no seu movimento do corpo. Então, eu até no livro da Cacilda eu fiz um poema que o inconsciente se torna consciente. E a respiração nesse processo vai equilibrar. O pensar demais, porque eu lembro que para entrar na aula o meu professor falou assim, Wagner, esquece do mundo. Relaxa. E realmente esse consciente tem que se tornar totalmente inconsciente. E o inconsciente, que é o movimentar das pernas, do braço, que você não presta atenção, se torna consciente. Você tem que prestar atenção no seu bater de pernas, no seu movimento de braço, no movimento do seu rosto, né? Para poder respirar. E respirar de uma forma adequada. Por isso que a natação, para mim, foi um exercício, uma prática que ajudou nessa polaridade. E eu acho que é isso que a natação tem que ser vista, sabe? Acho que as pessoas... É um esporte completo, lógico, aumenta a capacidade cardiovascular, tudo isso, mas assim, de um ponto de vista de alma, é isso que está acontecendo.
Ô Wagner, você escreveu um capítulo do livro da Cacilda Velasco. A Cacilda é uma psicomotricista, pedagoga, e ela escreveu um livro só sobre respiração. E quando eu falo só sobre respiração, é que eu acho que é um tema muito específico, porém muito profundo. E você vem com essa abordagem da respiração sob o olhar da antroposofia. A Cacilda, ela foi uma das primeiras pessoas a abordar a questão da natação segundo a psicomotricidade, um dos livros de destaque dela. E nesse 20º livro, A Respiração, ela vem com uma abordagem de que a respiração, ela vem antes da questão da tonicidade, né, ou da tonificação do corpo. Ou seja, quando eu trago essa respiração para o consciente, eu consigo com que esse corpo esteja mais relaxado e aí conseguir equilibrar todo o corpo. E quando a gente fala da respiração relacionada à água, a gente fala de um processo que obrigatoriamente a gente tem que trazer para a consciência, principalmente quando a gente fala dessa primeira adaptação na água, né? Que foi algo que eu me especializei muito. E essa primeira adaptação na água, principalmente para a pessoa que tem medo e trauma, eu falo que minhas aulas são muito mais de pé dentro da água, fazendo bolinhas, né? Fazendo apneia e conseguindo ter mais consciência dessa respiração, para depois a gente conseguir ir para a flutuação, né? Que precisa de um corpo relaxado para flutuar e depois se deslocar. Então eu queria que você fundamentasse um pouquinho essa visão da respiração sob o olhar da antroposofia. Bom, primeiro eu tenho que agradecer muito à professora Cacilda, né? A gente teve um contato, eu já sabia do renome, da grandiosidade dela dentro do mundo da natação infantil, né? Fiz a dever de casa direitinho. Eu lembro que nas primeiras palestras que eu fui dar lá no Congresso Brasileiro, eu via a nata, né, a professora Cacilda, a professora Karen, Sandra, a professora Renata, e sabia do renome dela. E durante a pandemia, né, Tassiana, ela me ligou via a professora Renata Rodrigues, tivemos uma conversa, ela me convidou. E eu me senti muito honrado, né, falei, nossa, eu sou um simples pediatra, ela quer que eu fale, assim, missão dada, missão cumprida. E eu espero ter feito o trabalho certinho, né? No meu enfoque, assim, a gente colocou no livro a respiração como um equilíbrio que você estava falando, né? Entre os dois polos, né? Entre o polo que a gente fala mais consciente, aqui a gente é mais pensamental, né? A gente tem consciência, por exemplo, a gente olha, a gente escuta, a gente cheira, a gente fala. Se eu não quiser olhar, eu fecho os olhos. Se eu não quiser cheirar, eu tampo o nariz. Se eu quiser escutar, eu tampo os ouvidos. Se eu não quiser falar ou comer, eu fecho a boca. Então eu mando nessa região, eu tenho consciência. Nessa região, que a gente fala região do tórax, né, a gente ainda tem dois órgãos principais, que é o coração e os pulmões, e eles estão sobre um ritmo. Quando a gente nasce, 160 batimentos cardíacos para 40 respiratório. O adulto é 80 para 20, a relação é 1 para 4. Isso eu posso mudar, né? Eu posso ficar em apneia, a relação mudar, mas se eu ficar em apneia intermitente, vem uma mensagem, né? Falar assim, tira a mão daí, vamos respirar. E também eu não falo, para de bater coração, que ele não vai parar. Então a gente manda mais ou menos, a gente fala que tem uma semiconsciência. E aqui na parte do abdômen e dos membros, dos braços e das pernas, quando a gente anda, quando a gente mexe os braços, é totalmente inconsciente, né? Eu não falo, eu vou mexer o braço nesse gestual, então eu tenho que contrair e relaxar o cotovelo, essas coisas todas, é totalmente inconsciente. Então, no processo da natação infantil, né, a gente tem que, eu lembro nas aulas que eu retornei, foi o ano passado, uma das frases que o meu professor falava assim, relaxa, Wagner. Então, o que é o relaxar? E a aula de natação para mim foi uma verdadeira viagem, no sentido de ter consciência do meu físico, né? Quando você vai nadar, então você esquece disso. Então, isso aqui tem que ser totalmente inconsciente. E todo movimento que seria inconsciente de braços e pernas, você tem que ter consciência disso. Para fazer um movimento certinho de flutuação, essas coisas todas. E respiração também. É uma coisa que diariamente a gente não presta atenção na respiração, né? E a natação vem ensinar esse processo de
como você está falando, trazer essa respiração de uma forma muito mais consciente. Em que movimento eu vou poder respirar para trazer o ar, né? E uma outra coisa que a natação traz, assim, a gente começa a se movimentar num ambiente diferente do terrestre. Que na água o equilíbrio é muito mais difícil. E isso, para mim, reflete no quê? Dessas situações do nosso organismo que a gente não presta atenção, principalmente a respiração e principalmente movimentar as pernas, né? E porque hoje em dia o que eu falo, a gente pensa demais, sente demais e faz de menos, né? Entre aspas, né? Então a natação nessa parte respiratória vem trazer um equilíbrio entre a parte consciente, o sistema neurosensorial, com a parte metabólica de extremidades, ou com a parte volitiva, né? Tem um equilíbrio. E nesse movimentar num ambiente que é difícil da gravidade, fora da gravidade, difícil do equilíbrio, na fase adulta, uma outra fase, principalmente a criança, nesse processo de equilíbrio entre os três corpos e se movimentar num ambiente onde é difícil o equilíbrio, será que ela não ajuda essa criança lá no futuro a algumas situações de vida? E aí você estava falando do trauma, né? Do medo da água. Eu encaro muito uma imagem que vem, esse medo, às vezes a criança não tem um medo. Às vezes os medos são dos pais, né? A gente fala que a criança manifesta no físico algo de alma dos pais. Ô Wagner, eu consigo associar esse medo de água de uma criança relacionada à forma como foi a gestação da sua mãe? Claro, com certeza. Antigamente na alopatia, né, na medicina interna, às vezes eu só ficava pensando muito na substância em si, parece que não tem relação. Mas dentro do olhar antroposófico e de muitas outras medicinas e de muitos outros conhecimentos, claro que toda essa coisa anímica da mãe, que ela teve durante a gestação, pode se refletir também na primeira infância, até na vida adulta dessa criança, né? Então, claro que tem essa relação. Vai ver o que grau, por que ela teve esse trauma da água, né? Precisa ver que idade que ela teve, com que forma, com que intensidade vai se manifestar na criança. Então é só mesmo muito pontual, também não é protocolar, pode ser que a mãe tenha tido algum trauma e não tenha nada na criança, mas a grande maioria, se a gente for pensar no global, com certeza, se alguma coisa anímica aconteceu na gestação, pode se manifestar alguma coisa física na criança. Bom, eu quis só trazer um pouquinho à tona esse tema, porque eu acho que quanto mais consciência a gente tem das nossas ações, né, do quanto é importante esse autoconhecimento, do quanto é importante esse autocuidado, não só num período de gestação, né, acho que para a vida, mas o quanto isso daí pode impactar na vida da criança, eu acho que sempre legal trazer um pouco dessa abordagem e trazer mais consciência para vocês. E Wagner, eu só posso agradecer todo esse carinho, essa recepção aqui. Sempre é um mergulho em conteúdo. A gente tenta fazer algo curtinho, mas no fim a gente acaba aprofundando muito mais. Que o papo é gostoso, né? Então flui. É incrível. Muito obrigada por apoiar a natação infantil. Muito obrigada por apoiar a Aquadictos, apoiar a natação. Eu acho que hoje é o dia só de agradecer a sua figura dentro da nossa vida. Não, eu só tenho uma mensagem, assim, por que eu sou tão, assim, né, como vocês falam? Eu vejo por professores que eu tive na minha formação, tanto médica como antroposófica, e as personalidades. Eu lembro uma coisa do Ricardo Boechat, que faleceu, né, aquele jornalista da Bandeirantes. Eu escutava ele toda vez que eu voltava de plantão pela rádio. Infelizmente ele teve aquele acidente, eu sofri muito, chorei bastante, né? Era como se fosse alguém da família. E ele dava o celular dele para as pessoas, para que a notícia chegasse no mesmo tempo, né? Naquele momento para ele. E ele dizia que a notícia tem que ser dada de uma criança de 6 meses, de pequenos, não de 6 meses, eu estou brincando, mas uma criança pequena até um senhor de idade que ela possa entender. Tem que ter essa simplicidade.
Então, como uma pessoa daquela magnitude tem esse tipo de atitude, eu não posso ter. E tem uma fase da vida, tá sendo que a gente tem que devolver para o mundo, né? Essa fase que eu estou devolvendo para o mundo, né? De uma forma muito mais... que eu acho assim... Por que eu faço isso? Porque eu tenho um carinho muito grande de todos os professores de natação infantil. Talvez é o mínimo que eu possa fazer, sabe? E eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, é isso. Eu tenho a agradecer mais o carinho de vocês, é só isso. Você falou isso e me veio na cabeça aquele discurso que você colocou no final do congresso, da questão do professor. Será que você pode eu não sei direito, não sei de cor, mas assim, tem certas coisas na vida que você, por exemplo, tem certas perguntas, né, naquele momento que não precisam ser respondidas. Se forem respondidas, né, talvez você não possa vivenciá-las de uma forma muito enfática, muito mais calorosa, muito mais com sabedoria. Então deixa essa pergunta ali na sua gavetinha, que quando vier a resposta você vai poder vivenciá-la com muito mais intensidade. Isso eu vivo diariamente na antroposofia, coisas que eu li há muito tempo atrás e as fichas vão caindo, né? Acho que é a Rainer Make, o autor dessa frase, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, é nesse sentido mesmo, assim, tem coisas que você às vezes não pode entender na hora, mas é que você não vai entender mesmo. Deixa o momento certo para que essa ficha caia e você possa viver essa resposta de uma forma muito mais intensa e muito mais calorosa. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer que o Wagner é um amante do Batman, então se seu filho gosta de Batman, é o Dr. Wagner que tem que te atender. Obrigada, Wagner. Eu que agradeço.